Esculacho com o jogador do Flamengo e ainda tem gente que acredita em certos jornais, né? Isso é sempre para tentar piorar o ambiente do Flamengo, tentar fazer tudo. A gente vai trazer aqui uns caras que vivem para tentar criar intriga, seja com outros jornalistas, seja com o jogador do Flamengo, seja com o próprio Flamengo, entendeu? Não importa a diretoria, os caras estão sempre tentando sacanear todo mundo, tá? A gente vai trazer aqui mudança na Copa Libertadores da América e mudança também que está aí para acontecer, né, na Libertadores, que ainda está sendo discutida, mas a gente vai trazer aqui essa situação também aí, além da situação que fizeram aí com o jogador do Flamengo e tudo mais que a gente vai comentar aqui, tem a situação do Arrascaeta, né? O Arrascaeta que a gente tem notícia boa para trazer para vocês aí, né? Que deve, inclusive, jogar, cara. Vamos trazer tudo aí, muitas outras informações aí, cara. Tem uma outra parada, um outro absurdo também, né, no Flamengo. Também é do mesmo grupo lá. Do mesmo grupo, o conselho dos beneméritos do Flamengo repudiando, cara. Desmentindo. Os caras estão sendo desmentidos por todo mundo. É brincadeira. É brincadeira. A gente vai trazer aqui tudo isso aí com um oferecimento da Bet oficial do Flamengo. A gente chega aqui, né, lembrando a você que é para jogar com responsabilidade, também é para você utilizar somente maiores de 18 anos. Né? Cara, só aquele valor que você não está contando com ele, não é investimento, é brincadeira. A gente teve, ó, mais uma, hein? Mais uma que bateu. Eu fiz aí um combinado, vitória do Flamengo, mais vitória do Vasco. Não é que eu queria que o Vasco ganhasse, mas é que eu estava imaginando que os dois iam ganhar na rodada. E vitória do Flamengo, vitória do Vasco. Tranquilas as duas vitórias aí. E com isso, né, cascalhinho aí para tomar aquela breja na conta de quem, né, aproveitou a dica lá. Então, você que ainda não segue lá a página oficial da Bet Oficial do Flamengo. Na plataforma vizinha também segue o Paparazzo Rubro-Negro, a gente está sempre trazendo as dicas e, claro, né, faça o seu cadastro aí, a gente lembrando sempre que você tem que jogar com responsabilidade. Os nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Também lembrar você aí de se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente, então, já começa aqui falando sobre essa situação aí que fizeram, né, com relação a um jogador do Flamengo. Eu não vou, cara, ficar entrando em muitos detalhes. Foi o Alan, volante Alan, independente se ele vive ou não um bom momento. Eu já falei para vocês que eu torço muito para ele se recuperar no Mengão. E aí, esse jornal soltou uma notícia, cara, ouvindo só um lado. Aí depois eles deram a versão do Alan. Eu acho uma sacanagem quando você faz cria a notícia de uma forma assim, sem você ouvir os dois lados da história, ainda mais quando é um negócio tão grave, né? Então a assessoria do Alan respondeu à matéria, negando a denúncia da ex-esposa do jogador sobre invasão de domicílio e tal, afirmando que o imóvel é de propriedade do atleta. A nota também repudia aí alegações, né, desmente alegações de violência física, mencionando que não houve qualquer situação relacionada e que Alan buscou visitar apenas as crianças, sem resposta aí da ex-esposa, tá? Foi lá para levar os filhos para tomar um sorvete e tudo mais. Cara, eu não vou me meter na situação, mas eu acho que fofoca, né, da forma que está sendo aí feita por alguns jornais, é uma sacanagem. Como é uma sacanagem também o que fizeram com a gente. Eu vou pegar aqui, mesmo jornal, sempre a mesma gente, né? A mesma gente, falando o seguinte, que a nova gestão do Flamengo queria acabar com a farra dos influenciadores. Que o novo presidente do clube ia suspender benefícios que a Bet oficial do clube
dava para alguns canais. Primeiro que não é benefício, é patrocínio. Eu aqui renovei até o final de 2025 e é um patrocínio onde a gente divulga e ajuda o Flamengo, tem um retorno financeiro, sim, como todo patrocínio, como outras casas patrocinam muitos outros canais, todos que eu conheço têm, todos, e eu aceitei a proposta e renovei com a Bet oficial do Mengão. Então, eu sinceramente, eu tinha proposta de outras que estão em camisas até de outros clubes e que estão em campeonatos aí, como naming rights do campeonato, e eu preferi estar com a do Flamengo, cara. Eu preferi estar com a do Flamengo, porque tem tudo a ver com o canal. E aí os caras criam uma notícia para incitar a galera contra os influenciadores. Isso é uma vergonha, isso é uma sacanagem. Eu quero aqui fazer essa denúncia até para a Associação dos Cronistas, porque quando a gente fala alguma coisa de algum jornalista da mídia tradicional, eles vão lá denunciar a gente. Eles vão lá falar que a gente está incitando contra eles. A matéria desse jornaleco, desculpa, tem que falar assim, ela ainda fala o seguinte: além disso, isso foi, gente, final do ano, dezembro. Além disso, a política de usar e dar espaço para influencers não deve mais acontecer. A comunicação do clube com a chegada do Rodrigo Paiva, ela melhorou demais, o espaço aumentou, todos estão podendo trabalhar, vocês estão podendo acompanhar muito mais os treinos do Flamengo, estão podendo ter imagens aí fantásticas do treino do Flamengo. A gente cobriu aqui nos Estados Unidos com entrevistas dos jogadores, como há muito tempo não tinha. Todo dia tinha uma coletiva com um jogador diferente. Todo dia tinha uma coletiva com um jogador diferente. É inaceitável que publiquem uma matéria e depois não venham nem falar: olha, erramos, estava errado. Só tinha um veículo tradicional aqui, que eu me recorde, o resto era todo de mídias de YouTube, e estavam fazendo entrevistas com jogadores pra gente. Falei quase que exclusivo com o Léo Pereira na chegada aqui. Falei com o Wesley também, sozinho no aeroporto. Entrevistamos com exclusividade o José Boto, eu e Raíza Simplício, na Placar TV e também nos nossos canais. E aí? Eu não estou conseguindo entender o teor dessas matérias para prejudicar, e toda hora alguma coisa para prejudicar o Flamengo, com uma maldade, um teor, né, maldoso. Não dá mais para aceitar. E agora, né, de novo, sempre escolhendo os jogadores do Flamengo. Não à toa, esses mesmos são citados por jogadores. O Gabigol e o Diego Ribas, inclusive, citaram, tá? É isso. Fico muito triste, cara, muito triste, tá? Desse jornal aí, é um grupo. E aí a gente teve também uma outra situação, que aí os beneméritos do Flamengo, né, o Conselho dos Grandes Beneméritos, se manifestou, tá? Conselho de Grandes Beneméritos, reinvenção do Flamengo. Conselho dos Grandes Beneméritos do Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar repúdio ao teor desrespeitoso e manipulado exibido no Sport TV sob o título A Reinvenção do Flamengo. Fica patente a falta de compromisso com os fatos pretéritos e a profunda injustiça com a maioria dos personagens que ajudaram a escrever a história do clube mais querido do Brasil. Ademais, fica para quem viu a matéria e não tenha conhecimento de causa, a imprecisão da causa, no caso a imprecisão que o Flamengo, desde sua fundação até os anos recentes, foi vilipendiado pela opinião pública e mal conduzido pelos seus dirigentes. Esqueceram que começamos em 1895, em sala alugada,
e chegamos a um campeão do mundo no futebol, né? E no basquete. Basquete tem 2, inclusive, tá? Maior número de atletas em delegações olímpicas, maior campeão de remo, e conseguimos ser o maior clube do mundo com 45 milhões de torcedores e a maior marca desportiva do país. Que fique bem claro que o Flamengo não nasceu ontem e quem colaborou para a construção desse imenso patrimônio que somos hoje merece o mínimo de respeito. Não desrespeitar a grandeza do Flamengo. Então, podiam dormir sem essa, né? Podiam dormir sem essa. A gente, então, tem o Flamengo e Portuguesa aí, ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta-feira para o duelo pelo Carioca no Parque do Sabiá, em Uberlândia, tá? Então o Flamengo vai jogar em Uberlândia, tá? O jogo que está marcado aí para o dia, pegar aqui a data, 5 de fevereiro, tá? O Flamengo joga 5 de fevereiro em Uberlândia, tá? Olha só, o Flamengo já desenhou a logística para o Mundial nos Estados Unidos, então a gente tem aí o Flamengo se preparando, e os 2 primeiros jogos são contra o Esperance e Chelsea na Filadélfia, e durante esse período a delegação ficará em Atlantic City e usará as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Tá? Então o local da instalação fica a menos de 1 hora da Filadélfia e a delegação rubro-negra viajará nos dias anteriores às partidas. A data da chegada nos Estados Unidos ainda não está definida, mas os clubes precisam chegar até 3 dias antes da estreia, ou seja, o Flamengo precisa se apresentar até o dia 13 de junho, tá? Então, o Flamengo define aí Atlantic City como a sua base, ok? Então, isso no começo, né? Quando o Flamengo tiver os 2 jogos ali na Filadélfia. A gente também tem aqui uma informação legal, o Pedro completou 5 anos de Flamengo, cara. Dá os parabéns aí ao Pedro, né, pelos 5 anos de Flamengo. Cara, nem parece, né? É impressionante como passa rápido, né, cara? Passa rápido, a gente nem percebe. Impressionante, cara, impressionante. Olha só, então trazer aqui a informação do Arrascaeta, para a gente na sequência também trazer a questão da Libertadores da América, as mudanças na Libertadores. Olha só, o Arrascaeta vem treinando aí normalmente e deve ser reforço aí no sábado contra o Volta Redonda. Deve atuar pelo menos alguns minutos aí contra o Volta Redonda. O jogo pode marcar a estreia aí do uruguaio com a camisa 10. A camisa 10 vai voltar a ter dono, então, no jogo aí contra o Volta Redonda, Flamengo aí que joga em Brasília, né, neste sábado. Então, pode marcar aí o retorno da camisa 10 agora com o Arrascaeta. Sensacional, sensacional. E merecido, né? Merecido. O Arrasca já merecia há muito tempo. Olha só. Então a gente tem aqui a situação para passar para vocês das mudanças na Copa Libertadores da América. Olha só. Primeira já confirmada, tá? A Conmebol implementou novas regras aí. A partir de agora, apenas os capitães das equipes podem conversar com os juízes, seguindo aí uma recomendação da International Football Association Board, tá? Caso essa norma seja desrespeitada, o jogador, incluindo aí o capitão, poderá receber cartão amarelo, tá? Os capitães também terão aí a responsabilidade de controlar seus companheiros para evitar aproximações indevidas com os árbitros. Por isso eles podem tomar cartão, tá? Se o capitão for goleiro, ele deverá indicar outro jogador para cumprir essa função. E o árbitro deve ser informado antes do jogo, ok? Caso o capitão ou substituto seja expulso, outro jogador assumirá a responsabilidade. Então essas mudanças valem para as competições da Conmebol, incluindo a Copa Libertadores, que terá o Flamengo aí na fase de grupos a partir de abril. Os adversários do time ainda serão definidos em 19 de março, ok? No sorteio da Libertadores. Então, essa mudança já confirmada, da questão do capitão e tudo mais. Agora, tem a outra mudança que pode acontecer. A Itatiaia trouxe aí uma informação recentemente, que está sendo repercutida aqui fora, inclusive saiu aqui em sites de notícias de MLS,
sobre questão dos mexicanos, no caso MLS e CONCACAF, né, participar aí da Libertadores. Olha só, Conmebol considera adotar o formato da UEFA para a Copa Libertadores de 2027. A entidade que rege o futebol sul-americano está considerando implementar um modelo utilizado pela Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, introduzindo uma fase de liga. Tá? A temporada de 2025 trouxe mudanças aí e tal, e relatos sugerem que a Conmebol está contemplando aí a adoção desse formato para 2027. Isso foi reportado aí pela Itatiaia, e que revela também que clubes da Liga MX, né, MX, no México e da MLS serão convidados, caso seja aprovado isso, para completar 36 vagas. Além disso, vazou que a Confederação Sul-Americana de Futebol planeja implementar o formato reformulado a partir de 2027 e que a Itatiaia Sport trouxe que a Conmebol está estudando o modelo da UEFA, afastando-se aí dos tradicionais fases de grupos na primeira rodada para uma fase de liga. O novo formato propõe aí 36 equipes que jogarão 4 partidas em casa e 4 fora contra diferentes adversários. Em seguida, em uma tabela única, os 8 melhores clubes avançarão diretamente para as oitavas de final, enquanto os clubes que terminarem entre o 9º e o 24º lugar entrarão em uma fase de playoffs, enfrentando aí, no caso, outras equipes em partidas de ida e volta por uma vaga entre os 16 últimos. As equipes que terminarem entre 25º e 36º serão eliminadas. Aí essas mudanças aí são previstas somente, como eu falei, para 2027, até porque os acordos comerciais, direitos vigentes para 2026 ainda se aplicam, adiando aí essa implementação. Então eles vão tentar fazer algo parecido com a Champions League e mudando um pouco a questão de fase de grupos, e aí eles podem então implementar para fazer depois os playoffs, né, que a gente já tem na Libertadores. Mas, cara, eu sinceramente, se for reduzir a quantidade de jogos, né, para os times que estão mais ranqueados e tal, eles entram depois, aí pode ser interessante. Eu não sei como é que é exatamente esse regulamento que eles querem fazer. A Libertadores já mudou muitas vezes, né? Teve época até de jogo de desempate. O Flamengo foi campeão nesse formato, tinha até jogo de desempate, depois de dois resultados iguais, tinha um terceiro jogo. Era muito comum isso antigamente. A Libertadores mudou várias vezes aí os formatos. Teve uma época que não tinha pré-Libertadores, hoje tem a pré-Libertadores. Então tem que ver como é que eles vão fazer até chegar na fase aí de oitavas de final. Mas a notícia é que eles querem sim mudar para 2027. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!